Agora, mais uma tarde estamos aqui na Ponte de Ferro. Olha o profeta, não se esqueça do profeta não. O profeta está aqui porque essa missão nos diz respeito a toda a igreja. O ID é de nossa responsabilidade de pregar o evangelho a esse povo que se encontra ou que jaz no maligno, está morto, está separado da comunhão de Deus. Por esse motivo o diabo tem tirado proveito da sociedade, do casamento, tem levado o homem a cada dia mais a perder o temor, o respeito pelas leis divinas. A Bíblia diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Então o trabalho dele é esse. Ele é insaciável. Ele tem o maior prazer em ver o cara na cadeira de roda, em ver o cara cego, ver o cara matando, ver o cara roubando, em ver o cara mentindo, em ver o cara esquartejando, em ver o cara vestindo uma saia, em ver o pai matando o filho, em ver o filho matando o pai, em ver o marido matando a mulher matando o marido. O diabo, a Bíblia diz, Jesus agora apresentou os atributos dele. Ele é o pai da mentira, é mentiroso, é assassino, é enganador, acusador. Ele assedia o ser humano para depois ele ir diante de Deus e acusar você. O cara é perverso, o cara é mau. O cara sabe que ele está confinado, predestinado ao lago de fogo e sofrer a eternidade. Mas ele não se arrepende, nunca, mesmo num sofrimento, para onde ele vai, lá, naqueles horrores, ele ainda não vai se arrepender. Por isso que a Bíblia diz que o diabo trabalha 24 horas, 24 horas, para que o homem todavia permaneça nessa escravidão, nesse amor por este mundo enganador que um dia foi amaldiçoado por Deus por conta da escolha do homem. O que esse mundo tem para nos oferecer? Me apresente aí. Todo dia quem assiste reportagem vê é latrocínio, é assassinato, é o casamento cada vez mais se acabando, se diluindo, se dissolvendo. É injustiça, é o desemprego, é terremoto, é guerra, é fome. É o pobre cada vez mais pobre, é o rico cada vez mais rico, é os hospitais superlotados, é o cara sofrendo, confinado numa cadeira de roda. E o cara ainda, quando se fala para ele do amor de Yeshua, apresentando a ele que aquele sofrimento dele, se ele crer, ele vai passar a viver em uma terra aonde ele não estará mais confinado numa cadeira de roda, aonde ele não estará mais confinado a uma cegueira, aonde ele não será mais assassinado, aonde ele a morte não terá poder sobre ele, sobre a sua família, sobre os seus descendentes, aonde ele não será mais explorado, aonde ele não vai terminar os seus dias de vida aqui na terra, debaixo dos escombros da sua casa, quando ele mora, ou ele morava, numa barreira, aonde ele não tem uma opção de viajar para a Europa, de se vestir bem, de se alimentar bem. Tudo aqui é passageiro. Ele não promete aqui a ninguém ter uma vida fácil aqui, porque após o pecado, o homem perdeu a natureza dele, e essa natureza dele, ele gozava de inocência, de pureza. Quando o homem perdeu, o mundo agora jaze no maligno. Em outras palavras, o morto nele, o homem tem prazer, tem desejo de fazer a vontade do diabo. E quando o homem, ele opta fazer a vontade do diabo, o diabo tira proveito dele. Ele não perde tempo, ele vai logo acusar o indivíduo diante de Deus, para que Deus permita que ele venha ceifar a vida de você. Por isso que eu prego, porque eu sou discriminado, porque eu sou perseguido, monitorado todos os dias, porque todos os dias falam de mim, mente, me calunia.
Aonde eu chego, eles procuram distorcer a minha imagem, o meu caráter. Não foi assim com os apóstolos, não foi assim com Jesus. Foi odiado, foi perseguido, porque só fazia o bem. Nessa sociedade, quem procura ser cidadão, quem procura fazer o bem, quem procura amar a fauna, a flora, quem procura amar a família, quem procura defender um verdadeiro evangelho, uma verdadeira doutrina, quem procura não tirar proveito da mesma, é odiado, é perseguido, meu amigo. Ninguém quer ser dele, não. Vai existir um exército de todos os lados para prejudicar você. O sistema não vai se acomodar enquanto você não morrer. O sistema não vai se acomodar enquanto não ver você dentro de um caixão. Fizeram comigo, mas Deus me tirou. Estou aqui porque Ele é fiel, é Deus. Porque eu tenho essa chamada, aliás, a chamada é para toda a igreja e por todo mundo. Ele não viu, somente não foi o nome, ele viu, foi 12 apóstolos e depois 70 e poucos discípulos para pegar esse evangelho. Então, meu amigo, você, seja qual for a sua origem, Deus não desiste de você, Deus Ele ama, Deus quer lhe perdoar. Vai depender de você, porque a Bíblia diz que Ele desfez as obras do diabo na cruz. Ele cumpriu a lei, na cruz Ele recebeu nossos pecados. Na cruz Ele nos amou, sendo ainda nós pecadores. Romano diz que nós demos as costas para Ele. Romano diz que nós não queríamos saber dele, mudamos a verdade e mentira. Romano diz que tudo que é nojento, imundo, destrutivo, o homem abraçou, o homem passou a amar. Mas mesmo assim ele continua com a mão estendida. Porque foi Ele que criou o homem. Porque Ele ama a sua criação. O homem, segundo Paulo no capítulo 5 de Romanos, é que ele odeia a Deus. Ele tem prazer de se tornar inimigo de Deus, mas Deus não tem prazer de se tornar inimigo do homem, não. Deus não tem nem prazer de que o ímpio morra. Você se converter. Se você deixar que o Espírito Santo, ele entre na sua vida, entre no seu coração. Aí você está em desarmonia com a esposa, com a família, com a sociedade, com o seu vizinho. Aí você passa agora a ter paz, ter comunhão com Deus, ter comunhão com os filhos, ter comunhão com a esposa, ter comunhão com os seus vizinhos. Aí você vai ver agora um mundo diferente. Você vai ver que esse mundo, ele é imprestável, ele não tem nada para nos oferecer. Você vai ver que esse mundo, você não tem amizade, você não tem amigo. O único amigo do homem é Deus. E Ele está debaixo da terra. Ele nos faculta esse direito, essa oportunidade. Agora vai depender de você. Deus não quer nada obrigado, não vai interferir nas suas escolhas. Mas Ele conta que você não deixe passar essa grande oportunidade de você ser absorvido da morte eterna. De você ser absorvido daquele grande dia onde tribos, nações e ligas irão comparecer perante o grande trono branco para a prestação de contas, que é a lei da semeadura. Aonde você jamais poderá negar o que você fez aqui, porque está escrito ali. Por ordem alfabética, os que morreram sem Cristo comparecerão a Ele para a prestação de contas. É naquele dia que você vai reconhecer que Ele é Deus. É naquele dia que Ele não vai lhe obrigar não, mas você mesmo vai reconhecer e vai dobrar o joelho e dizer que Ele é Senhor, Ele é Deus. Mas melhor seria que você reconhecesse antes daquele dia, porque você passaria a ser uma nova criatura. Você passaria a ser a luz, o sal da terra, embora odiado, discriminado, porque o inferno, o diabo não respeita, não tem amor, não tem nenhum preço, ele não dá nenhum valor para quem defende a lei moral e natural de Deus. Agora tem uma coisa, você sofre, você é perseguido, mas você vai ter uma nova vida, você vai ter um novo nome, você vai morar num novo céu e numa nova terra, onde você não será mais amolestado pela doença, pelo infarto, pelo câncer, pela cegueira, pela discriminação, pelo preconceito. Você não será mais explorado, a morte não terá mais domínio sobre você, você não será mais tentado a pecar, a roubar, a matar.
Você não será mais sujeito à dor, a sofrimento, a choro, a perca da esposa, de filhos, de filhas. Porque você vai morar no novo céu, na nova terra. Nessa nova terra não haverá cemitério, nessa nova terra não haverá casa funerária, nessa nova terra não haverá IML, nessa nova terra não haverá terremoto, guerra, fome, miséria, exploração. Nessa nova terra não haverá ladrão, nessa nova terra não haverá explorador, não haverá omisso, não haverá mentiroso, nessa nova terra não haverá aquele que faz apologia à ideologia de gênero, nessa nova terra não haverá aquele que faz apologia à violência, ao cuecão de couro, aquele cara que tem prazer. Não é todo de abrir o ano, de abrir a boca e receber um sêmen. Na nova terra, só quem vai entrar nela são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Você pode ser um desses, mas ainda há uma oportunidade. Deus ainda está lhe esperando. Você talvez pode dizer para mim, irmão, eu fiz tudo isso. Será que para mim ainda há esperança? Ainda há esperança. Enquanto você viver aqui nessa terra, Ele está de braços abertos, Ele está lhe tolerando, Ele está esperando que você se arrependa. Agora tem uma coisa, o limite da longanimidade de Deus é a causa de você ser consumido, de você ser levado para o lago de fogo. Aproveite a oportunidade que Deus está lhe oferecendo nesse mundo enganador, nesse mundo destrutivo, nesse mundo mau e perverso, onde ele jaz no maligno, nesse mundo onde o diabo está tendo prazer em ver a família se destruindo. O homem perdeu a pureza, perdeu a dignidade, o caráter. E quando o homem perde tudo isso, o único caminho que ele trilha é o caminho largo. É de botar uma rosinha aqui na orelha, é de pintar os lábios, de batom. Você vê aquele pelo carnaval, é o caminho largo que a Bíblia fala. O cara passa o ano quase todo, ele não veste uma saia, o cara passa o ano quase todo, ele não pinta o lábio, ele não bota peru, ele não bota um cuecão de couro, mas quando chega o carnaval ele bota uma saia, ele fica beijando, ele agarra. É porque, meu amigo, o pecado está nele, ele tem prazer nisso aí mesmo, ele tem prazer mesmo. Tem vontade de dar o cuecão de couro, não faz. Porque ele é um cara esperto, é tentado. Aí ele se segura. Mas o diabo quer levar você para isso. Tenha cuidado, pelo carnaval não viste uma saia não. Pelo carnaval não fica beijando ninguém não. Pelo carnaval não sai vestido de mulher não, você é homem. Não procure desonrar a Deus, a sua família, os seus filhos. Porque Deus criou o homem à imagem dele. E a imagem de Deus criou macho e fêmea. Deus não criou o homem para vestir uma saia não. Deus não criou o homem para vestir um fio dental não. Deus não criou o homem para estar beijando na boca do outro bigodudo e lambendo na boca dele não. E a língua dele não. Deus criou o homem para adorar a ele. Deus criou o homem para ser grato a Deus pela chuva, pelo sol, pela vida, pelo trabalho, pelo livramento, pela família, pela esposa, pelos filhos, pela saúde que ele tem dado à nação e ao mundo. Vamos virar para cá. Estamos uma tarde, estamos aqui. Mais uma vez. Na folha de ferro, trazendo uma palavra de Deus. Essa palavra ela pode mudar a sua vida. Essa palavra ela pode transformar a sua vida. Essa palavra ela pode te dar vida. Essa palavra vai fazer com que você pode se tornar um filho adotivo de Deus. Essa palavra ela pode fazer com que você possa ser um correndeiro da riqueza que Deus tem preparado para todo aquele que repudia este mundo. Porque este mundo é mau, este mundo é tenebro, este mundo não tem nada para nos oferecer. Este mundo, a Bíblia diz, Jesus disse que vai de mal a pior. O que este mundo tem para oferecer a você? O que esse mundo tem para oferecer ao ser humano, à sociedade? Nada.
Esse mundo é perverso, esse mundo já não maligno. Esse mundo é inimigo de Deus. Esse mundo não quer saber de Deus. Esse mundo tem se afastado de Deus. Esse mundo tem aplaudido, abraçado, amado a violência, a depravação, a imoralidade, o aborto, a ideologia de gênero. Esse mundo, cada dia mais, ele tem revertido os valores. Esse mundo, ele tem procurado a destruir a família. E quem está por trás desse é o diabo. Porque o diabo veio para destruir. Jesus veio para construir. E essa construção se deu pelo fator de Cristo tomar uma forma humana, cumprir a lei, morrer na cruz, recebeu todo o pecado da humanidade. E o diabo agora passou pela maior vergonha, pela maior vexame, quando ele dá o brado do Pai, tudo está consumado na cruz. Todo mundo esperava, os judeus, os sacerdotes, que Jesus jamais sairia da sepultura, porque ali era uma fraude, ali era um impostor. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia, os soldados romanos estavam atucaiando o sepulcro, porque alguém disse: fique aí, porque senão os seus seguidores vão roubar o seu corpo e vai percorrer, vai surgir essa história de que ele ressuscitou. Mas ele viu os soldados, que o anjo apareceu. E Jesus apareceu no terceiro dia. A Bíblia diz que ele ressuscitou. A morte não teve poder sobre ele. A morte tem poder sobre você. A morte tem poder sobre o branco. A morte tem poder sobre o preto. A morte tem poder sobre o pobre. A morte tem poder sobre o rico. A morte tem poder sobre os poderosos. Mas a morte não teve poder sobre o Yeshua, sobre Jesus Cristo. Quando o homem pecou, Deus amaldiçoou o homem. Uma sentença de morte. Da mesma forma que a morte não teve poder de deixar de ter poder sobre aquele que morreu na cruz pela humanidade, de não poder voltar à vida. Também tem a morte. Não tem poder sobre aqueles que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro. A morte não vai ter poder, não. Você pode morrer, todos nós estamos confinados à morte, predestinados a morrer, porque foi a sentença que Deus ele havia dado depois que o homem pecou. Mas eu quero dizer, da mesma forma que Jesus ressuscitou e que ele está à direita de Deus, você que aceitar a Cristo, você que odiar e aborrecer este mundo com a sua concupiscência, você um dia vai morrer como eu também, mas a morte não vai ter poder sobre você, porque ele vai ressuscitar, ele vai chegar com a trombeta do arcanjo, e quando o arcanjo tocar a sua trombeta, a morte não vai ter poder sobre você, porque você vai se erguer, se levantar do sepulcro. É o único meio de você escapar da morte física, da morte eterna. E a maior vergonha para a morte vai ser no dia em que Jesus Cristo ressuscitar os mortos. Aqueles que morreram para esse mundo, aqueles que têm o prazer de adorar a Deus, aquele que repudia o adultério, aquele que repudia o assassinato, aquele que repudia a violência, aquele que repudia a imoralidade, aquele que abre a sua boca para agradecer a Deus pelo dia e pela tarde, aquele que abre a sua boca para enaltecer a Deus, aquele que abre a sua boca para agradecer ao Senhor por meio de um hino ou dois, aquele que agradece a Deus pelo livramento de morte, aquele que agradece a Deus pela uma chuva, pelo sol, aquele que agradece a Deus pelo pão que ele está tendo, aquele que agradece a Deus pelo livramento de morte, aquele que abre a sua boca para agradecer a Deus quando ele termina a sua jornada de trabalho, ele chega em casa inteiro, encontra a sua esposa inteira, encontra os seus filhos e suas filhas inteiras, e nada aconteceu com ele. Tudo isso é a vontade de Deus para conosco, porque nós não merecemos nada, segundo Romanos capítulo 1. Sabe quem vai ter raiva? O opositor, conhecido como Satanás. Porque o prazer do diabo é ver o cara na miséria, o prazer do diabo é ver o cara que fala de bala, o prazer do diabo é ver o cara cego, o prazer do diabo é que o cara não descubra, o prazer do diabo é que o coração do homem todavia permaneça endurecido para com Deus, o prazer do diabo é ver o cara todavia sofrendo e que nunca descubra o verdadeiro amor, o verdadeiro amigo do homem,
não é o dinheiro. O verdadeiro amigo do homem não é a riqueza. O verdadeiro amigo do homem não é o seu companheiro, o seu amigo, o seu sócio. O verdadeiro amigo do homem sabe quem é? Jesus. Esse é quem é o verdadeiro amigo, porque ele deu a sua vida, ele morreu na cruz, e no terceiro dia ele ressuscitou para nos dar o direito, ele ressuscitou para pegar você e tornar você uma nova criatura, ele ressuscitou porque ele ama o pecador, ele ressuscitou para transformar aquele vil pecador, aquele homem, aquela mulher, aquela jovem, que pela sociedade não tem valor algum, aquele que caça lixo, caça papel, aquele que vive nas drogas, aquele que não tem um recurso humano, ele é desprezível, ele não tem valor algum, mas tem um que valoriza você, tem um que valoriza a sua vida que não tem valor nenhum pela sua origem, a sua vida aqui, ainda a história que você seja rico, a sua vida aqui não tem valor nenhum. Olha, pode deixar porque o nome dele está no degrau da fama, ele é milionário. A vida dele é valorizada, mulher. Até porque por pouco tempo. Salomão, ele dá uma prova disso. Tudo aqui é passageiro. Quer dizer, é enganador. Você pensa que está sendo honrado. Você pensa que você está sendo aplaudido. Mas na verdade, aqueles aplausos, na verdade, aqueles elogios, está proporcionando, cada vez mais está levando você a se distanciar da vida, cada vez mais está levando você a perder o benefício que Jesus nos dá, aquele benefício que está na cruz, de restaurar o homem, aquele benefício que ele não tem prazer de ver, o homem lançado no inferno, o homem lançado no lago de fogo. Deus não tem prazer que o homem morra, Deus não tem prazer que o homem seja lançado no lago de fogo, Deus não tem prazer de ver o cara cego, Deus não tem prazer de ver o cara aleijado, Deus não tem prazer de o cara perder a sua família, Deus não tem prazer de ver o cara desempregado, Deus não tem prazer de ver o cara passando fome, Deus não tem prazer de ver o cara morar na rua sem nenhuma casa, Deus não tem prazer de ver o cara cego, Deus não tem prazer de ver o cara numa cadeira de roda, Deus não tem prazer de ver o cara sofrendo no coração de rir. Tudo são consequências da nossa vergonha. O projeto de Deus seria uma sociedade sem violência, seria uma sociedade sem moralidade, seria uma sociedade sem injustiça, seria uma sociedade sem hospital, seria uma sociedade sem depravação, seria uma sociedade sem moralidade, seria uma sociedade que os homens passariam a ter comunhão, união, respeitando os direitos do seu semelhante. A sociedade que Deus queria. E por que, irmão, Deus não queria? Porque não aconteceu. Porque Deus não dotou o homem de livre-arbítrio. E Deus ordenou ao homem que ele não fizesse isso. E se ele viesse fazer isso, projeto, ele não teria êxito, porque não dependeria de Deus, mas dependeria do homem. Foi o homem que desconstruiu o que Deus construiu, e nós hoje estamos pagando o preço, estamos confinados à morte, estamos confinados a todo tempo de doença que está aí, o Nefarra, a nariz, mas está se alastrando pelo mundo. Vamos mudar o nome. Meu amigo, o diabo, ele é um cara habilidoso, ele tem habilidade. E todavia, precisa ter o homem, a sociedade e o mundo enganado. O cara é perverso, o cara é mau, o cara não tem sentimento. O prazer do diabo é trazer e manter o cara preso, manter o cara cego, e manter o cara aborrecer a lei natural, a lei moral de Deus. O prazer de Deus é cada dia ver o ser humano jogado na lama. O prazer do diabo é ver o cara matar a sua esposa. O prazer do diabo é ver o cara matar os seus filhos matar os seus pais. Por herança ou por seguro. O tempo vai passando, a geração vai crescendo, e com ela vai crescendo a imoralidade, a depravação, a injustiça, a violência, a tecnologia, a ciência. Cada dia mais o pobre vai ficando mais pobre, cada
Cada dia mais o rico vai ficando mais rico. Isso é a pura realidade. Cada dia mais as autoridades que foram constituídas por Deus, ela vai ficando cada vez mais omissa em suas atribuições. E quem vai tomando conta do país, da nação, é os ímpios, são os bandidos. O cidadão não tem valor nenhum. Como é que você pode provar isso, irmão? Ezequiel no capítulo 34, Deus fez a lei injusta para condenar o trabalhador, o cidadão. Ele sabe que essa lei injusta deixaria o cidadão a ver navio, deixaria o cidadão sem ter condição de botar a sua filhinha em uma escola particular. Ele sabe que essa lei injusta, o trabalhador ele perderia o seu direito na justiça. Ele não ganharia na sua totalidade o que ele deveria ganhar. Ele sabe que dentro dessa injustiça o trabalhador é explorado, o trabalhador é odiado. Mas infelizmente, meu amigo, viver em uma sociedade dessa, uma sociedade promíscua, uma sociedade que perderam o temor a Deus, uma sociedade que na verdade quer estar nesse sofrimento por meio das suas escolhas, não querem mais saber de Deus. Deus criou o homem para que o homem todavia enaltecesse e abrisse a sua boca para agradecer a Deus pela família, pelo filho, pela esposa, pelo emprego, pela saúde, pela vida. Mas o homem tem gosta, tem mais tempo de abrir a sua boca para esclarecer de Deus. Tem aberto a sua boca quem gosta de receber um pênio e sêmen na boca. O cara tem mais tempo e tem mais oportunidade de de agradecer a Deus pelo emprego, pela saúde. Ele deixa ter um pênio na boca dele. Que ele receba o espermo na sua boca. Sabe o que é isso? A Bíblia fala em Romanos, no capítulo 1, que é a operação do erro. E Deus, quando olhou no céu da terra, viu que aquela sociedade, que aquela geração não queria mais saber dele. Deram as coisas para Deus. O que era honesto, o que era decente, o que era puro. Os homens não queriam saber mais. O homem desprezava a honestidade. O homem desprezava a lei moral e a lei da ordem natural das coisas. O que é que os homens queriam? Os homens amaram no capítulo 1 de Romanos a violência. Os homens amaram ali o prazer de se deitar com outro homem, de beijar na boquinha, de lamber a língua de outro bigodudo. Os homens tiveram prazer de matar e derramar sangue. Os homens tiveram prazer de adorar um Deus de madeira, de ferro, de bronze, de aço, de ouro, de prata. Os homens desprezaram a Deus. Lê em casa no capítulo 1 de Romanos, você vai ver qual era a situação e a condição daquela sociedade que é a mesma, que se assemelha à nossa. Não quer saber mais de Deus. Falar de Deus em nossa sociedade é um perigo. Falar de Deus, você está passando risco de vida. Você pode morrer a qualquer momento. A sua família pode morrer também. Mas mesmo assim Deus não desiste do homem. Mesmo assim Deus não tem prazer de ver o homem ser condenado. Deus não tem prazer de lançar o homem no lago de fogo. Deus não desiste da sociedade. Deus não desiste do homem. Sabe por que Deus não desiste da sociedade? Sabe por que Deus não desiste do homem? Sabe por que Deus não desiste da família? Porque foi Ele que criou. Tudo que há no mundo foi criado por Deus. E Deus tem o maior afeto, o maior amor, o maior carinho pela sua criação. O homem é que despreza, o homem é que menospreza, o homem é que não quer saber. O homem se tornou-se um bicho feroz. O homem se tornou um predador implacável. Quando se fala no amor de Deus, quando se fala no nome de Deus, quando se fala no nome de Yeshua com verdade, tem muitas pessoas que odeiam, tem muitas pessoas que pudessem, me botavam dentro do mato, me matavam e me tiravam de bala. Eu estou aqui, mas eu passo um grande risco de vida. Alguém sacode um homem em cima de mim, outro sacode outro, outros querem me arrastar, outros saem deixando me fico, tudo que é canto, mentiroso é que mais tem. Sabe por quê? Porque odeiam a Deus. Tem um
prazer de vestir uma saia, tem o prazer de roubar e de ser ladrão, tem o prazer de seguir o PCC, tem o prazer de servir aos terroristas. É por isso que a Bíblia, quando ela fala no capítulo 34, ai do que se a lei de Judas, quando a Bíblia diz ai dos que se a lei de Judas, ele está dizendo o quê? Que a lei está voltada para essa determinada classe de pessoa. É o contrário, quem deveria ser beneficiado seria o trabalhador, seria o cidadão. Mas hoje sabe quem é beneficiado pela lei? É o imoral, é o depravado, é o assassino. É o cara que tem prazer de matar, é o cara que mata por nada, é o cara que rouba o pai de família, é o cara que não tem misericórdia de uma mulher grávida, é o cara que não tem misericórdia de uma jovem, de uma criança, é o cara que não tem misericórdia do pai, da mãe, dos irmãos. É isso que o diabo quer, que eu não ensine essa verdade para a sociedade. O inferno fica tremendo de ódio. Eu já virei no dia desse, eu estava em casa. Você está pensando que eu estou brincando, o caso é sério? Eu estou aqui, mas está tendo uma guerra. Aqui nós não podemos ver porque somos humanos. Para eu não pregar essa palavra para você não ser liberto, para você não ser um alvo da bondade, da graça e do favor de Deus. Porque Deus ama o pecador. Deus ama a sociedade, mas aborrece o pecado. O diabo quer isso aí, ó. Não pode isso aí, o diabo. Na loucura, na escolha do homem. Não era para ir no hospital, não era para ir no Cristo amor. Mas após o pecado, meu amigo, nós vivemos numa selva. Os valores revertidos. O homem amando mais a treva do que a luz. A Bíblia diz assim, ai do que daqueles que das trevas a luz. Oi, das trevas dia e do dia as trevas. É o cara que diz aqui, nós odiamos o cidadão, nós odiamos o cara que é honesto, nós odiamos o cara que preserva a família, nós odiamos o cara que ama a família, nós odiamos o cara que ama os filhos, nós odiamos o cara que só tem uma mulher, nós odiamos o cara que respeita a sua esposa, nós odiamos a mulher que ama o marido, nós odiamos aquela mulher que é virtuosa, nós odiamos aquela mulher que preserva, que toma conta da sua casa, que honra o seu marido. Nós odiamos aquela mulher que é uma coroa de honra para o seu marido. Nós odiamos aquele homem que ama a esposa, que ama a família. É essa sociedade que nós vivemos nos valores pervertidos, que perderam o temor a Deus, que só tem prazer na depravação, na imoralidade, na violência. Se você dá uma olhadinha no capítulo 1 de Romanos, e você lê o texto e contexto, você vai ver tudo que eu falo aqui tem respaldo bíblico. Eu não venho para a cidade para afrontar ninguém. Eu não venho para a cidade para entrar na vida particular de ninguém. Eu não sou nenhum acusador. Eu não vim condenar ninguém. Paulo diz assim, condenar as obras infrutuosas das trevas, porque é ela que irá levar a sociedade, é ela que irá levar o mundo para o lago de fogo e para o inferno. E quando o evangelho é propagado com verdade, e quando o evangelho é propagado com o objetivo de conscientizar o pecador, que sem o arrependimento, que sem a regeneração, se ele não abandonar o adultério, se ele não abandonar a violência, se ele não abandonar os prazeres deste mundo, infelizmente, ele vai ouvir a voz naquele dia: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Eu não criei o homem para viver dessa situação. Eu não criei o homem para ser enterrado. Eu não criei o homem para ser sepultado. Eu não criei o homem para ser cego. Eu não criei o homem para viver confinado na cadeira de roda. Deus não criou o homem para vestir uma saia sem volta. Deus não criou o homem para abrir a sua boca, em vez de enaltecer o reino de Deus e a Deus, enaltecer a sua criação. Ele tem o maior prazer de receber um sêmen na boca. Ele tem o maior prazer de botar a língua no ânus. Ele tem o maior prazer de querer depravar a companheira, a esposa.
Muitas das vezes a companheira não quer, mas ele obriga, ele ameaça. E muitas das vezes não precisa nele ameaçar a mulher. Aí que ter prazer nessa orgia, nessa depravação, no rompimento da ordem natural das coisas. É o que nós hoje estamos vivendo. É o rompimento da ordem natural das coisas. Que rompimento é esse, irmão? São os valores trocados. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. E nós estamos vendo os dois bigodudos se beijando. Nós estamos vendo aí o cara vestindo uma saia, um fio dental. Suruba! Não é todo, mas muito gosta de fazer uma suruba com a sua esposa, com os seus amigos e com a mulher de seus amigos. Muito gosta de fazer uma suruba com os próprios amigos seus. Muito gosta que a mulher nessa fantasia coloque o dedo no ano dele para que ela venha ter um orgasmo. Quando estão perdendo o limite por ela botar um pênis de silicone no ano dele. Isso é moral, é depravado. É por isso que Jesus aqui, ele não é honrado. Ele disse show, ele disse que ele é gay. Ele disse show, disse que Deus é gay. O homem desprovino de Deus. Quando o homem ele perde a natureza de inocência e de pureza, ele agora passa a amar a injustiça, a violência, a depravação, a imoralidade. Ele passa agora a reverter os valores. Ele passa a ter mais prazer em se deitar com um animal, com a cadela. Ele tem mais prazer agora em se deitar com outro homem. O amigo, isso não é normal, não. Quando Deus criou o homem ficou sozinho ali triste. Aí Deus agora dá uma companheira a ele, tirou da sua costela. E quando ele se acorda daquele profundo sono, ele vê uma mulher do lado dele, ele ficou alegre, ficou pulando alegre. Aí Adão olha para a mulher e mudou o nome dela e disse para ela: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então a mulher só tem o direito de mostrar a polpa da sua bunda, o seu busto, a sua nudez. É o marido, fora disso, é imoral. Fora disso você está rompendo a lei natural. Você está perdendo a sua dignidade, o seu caráter. A gente vê, o mundo já não é maligno. O homem tem mais prazer em agradar o diabo. O homem tem mais prazer em servir ao diabo. O homem só foca aqui na riqueza, na violência. O homem só foca na imoralidade, na depravação. Jesus está voltando. Eu quero dizer uma coisa: há um livro lá no céu que você não vai poder dizer a ele que você não fez. Há um livro lá no céu que nenhum ladrão, nenhum assassino, nenhum depravado, nenhum cuecão de couro, nenhum adúltero, nenhum mentiroso, nenhum perseguidor de pai de família irá entrar no reino do céu. Você está acostumado de ouvir um evangelho convencional, um evangelho que você quer ouvir, que você permaneça do mesmo jeito que você vivia. Aquele evangelho que o cara chega na rua, ele traz um palanque, ele traz um bom pregador, ele traz um cheio de cantores, ele traz os políticos também no meio. Isso é um evangelho falso. O evangelho verdadeiro é aquele que quando o João Batista pregava lá no deserto, ele convidava o povo para o arrependimento e para a regeneração. E naquela época já existia cantores. Eu não enricava usando o nome de Jesus. João Batista poderia ser o homem mais rico. Paulo poderia ser o homem mais rico. Pedro poderia ser o homem também, o homem mais rico. Mas qual foi o filho de Pedro? Segundo a lenda, ele morreu de cabeça para baixo. Qual foi o filho de Paulo? Foi decapitado lá em Roma. Então, meu amigo, esse verdadeiro aqui, o verdadeiro evangelho não pode ser de modo algum silenciado, porque Jesus disse que o inferno se levantaria, mas não prevaleceria. Se levantar, ele se levanta, porque ele não tem prazer que o homem se arrependa, ele não tem prazer que o homem ele seja beneficiado pela graça. É um favor imerecido.
que tem poder para transformar, para libertar, para fazer com que o homem passe a amar a sua esposa, para fazer com que o homem passe a amar a lei divina, para que o homem passe a amar a lei da pureza, da moral. Que sociedade é essa que nós vivemos? Os homens parecem ser um bicho, parece ser um zumbi. Perderam a graça, perderam o temor a Deus. É perigoso falar em Deus nesse país, é perigoso falar em Deus em Yeshua aqui, em Recife, em Pernambuco. Mas quando eu falo falar em Deus e Yeshua, é falar um verdadeiro evangelho. Um evangelho que tem poder para transformar, um evangelho que conscientiza o homem na sua respectiva responsabilidade para ter compromisso com a lei moral e a lei natural. Só Ele é que tem poder de transformar o homem. O homem sem Deus não é nada. O homem sem Deus se tornou um animal. O homem sem Deus se tornou um bicho. O homem sem Deus, ele é perverso. O homem sem Deus, ele tem ódio da palavra de Deus. Ele persegue quem fala a verdade do evangelho. Mas eu quero te dizer uma coisa. Mesmo o homem nessa condição de assassino, de depravado, a nudez foi que tomando conta da sociedade. A violência, o adultério, a exploração, o trabalhador sendo explorado. Mas vai chegar um dia onde tudo isso vai ter um fim. Vai chegar um dia da retribuição para aqueles que permaneceram amando esse mundo, que foram irreconciliáveis, que foram irrepreensíveis, que amaram esse mundo, que desprezaram a graça, que desprezaram o perdão de Deus na sua vida, que não quiseram saber de Deus, que amaram mais este mundo do que a lei de Deus. E a lei de Deus é essa, que amamos uns aos outros. Onde é que está o amor? Os homens perderam esse amor e se tornaram um bicho feroz. Já dizia Bezerra da Silva, você com a arma na mão é um bicho feroz. Sabe por quê? A ausência de Deus no coração do homem. Quando o homem não tem Deus no coração, o homem só tem prazer de matar, de roubar, de adulterar. Quem gosta de vestir uma saia, quem gosta de beijar na boca do outro bigodudo, de lamber a boca do outro bigodudo, quem gosta, ele faz uma suruba entre homens mesmo, quem gosta, ele faz uma suruba com a mulher dele, com os amigos da mulher dele, quem gosta, ele recebe um pente de silicone da esposa, por essa fantasia depravada e imoral, para que ela venha chegar no orgasmo. Quando é um pente de silicone, é o dedão no ângulo. Dois valores revertendo. É o homem se deitando com o animal, é uma mulher se deitando com o animal, é o homem lambendo o pênis do animal, é o homem lambendo o ano do animal, é o homem lambendo o ano do outro homem, é a mulher deixando o uso natural de se inflamando com outra mulher. Vivemos numa sociedade podre, numa sociedade que não quer saber de Deus. Vivemos numa sociedade violenta, assassina, depravada, desumana. Isso não quer dizer que ele ainda não esteja com a mão estendida para perdoar. Sim, ele quer transformar, ele quer mudar o seu viver. Depende de você. Nós vivemos numa sociedade assim. Perderam por eles a dignidade, o caráter. Os homens não querem saber mais de Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Um dia você vai querer ouvir essa palavra. Mas você não vai ter mais oportunidade, você não vai ter mais tempo. A Bíblia diz em Amós que os homens correrão para um lado para outro em busca de ver um pregador e ouvir a palavra de Deus. Mas você não vai ter mais oportunidade. Porque o tempo da graça, o
A longanimidade de Deus chegou ao seu fim, assim como foi no dia de Noé. Os homens deram as contas para Deus. Preferiram amar ídolos, preferiram amar outros deuses criados pela imaginação do homem. Preferiram amar, preferiram adorar um Deus de madeira, um Deus de bronze, de metal, um Deus de prata, de ouro, um Deus de ferro, um Deus de aço, um Deus de barro. Quando o verdadeiro Deus, os homens deram as costas. Sabe por quê? Porque o verdadeiro Deus, ele não se complaz. O verdadeiro de Deus não tem comunhão com as trevas. O verdadeiro de Deus, ele não tem comunhão com a iniquidade, com a depravação, com a imoralidade, com os assassinatos, com o roubo, com as injustiças, com a prevaricação, com o suborno, com a falta de lealdade com o povo, com a falta de lealdade com as suas leis. Todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Deus. Para quem possa escapar no julgamento de Deus. Pode ser primeiro, pode ser grande, pode ser preso, pode ser branco, pode ser catador de lixo, pode ser um imperador. Arrependemos de conta dele. A maior felicidade do homem, a maior felicidade de uma nação, a maior felicidade de uma família é quando ele abre o seu coração e deixa que o Espírito Santo faça morar na sua vida. É quando ele passa por aquele processo de João Batista, do arrependimento e da regeneração. Quando ele passa por aquele processo de regeneração, de arrependimento, é porque ele deixou de matar, ele deixou de roubar, ele deixou de vestir uma saia, ele deixou de explorar o pobre, ele deixou de explorar o trabalhador, ele deixou de fazer a ideologia de gênero, ele deixou de ser um corrupto, de ser um ladrão, de ser um assassino. Esse é o prazer de Deus, esse é o ultimato de Deus, convidando o ser humano a abandonar essas práticas. Deus manda agora o profeta Jonas para Nínive, porque ele estava nessas práticas. Deus usa também a Noé, porque os homens gostavam de matar, os homens comiam carne humana, os homens bebiam sangue, os homens adoravam um Deus que tinha ouvido, mas não ouvia, olho, mas não ouvia, e boca não falava. Os homens gostavam de existir na época ocidental, mas ele gostava de ficar de quatro e perder os dentistas e as cheias do seu ano. Sempre o homem teve essa inclinação para a imoralidade, para a idolatria, para a violência, para a insubordinação. O homem sempre amou a insubordinação. O homem não quer ver ninguém ordenando ou mandando dele. O homem quer ter uma vida absoluta. Dentro dessa vida absoluta ele está no caminho largo, que nada pode frear os impulsos carnais, violentos, depravados, imoral, dos tais que se tornaram filhos do diabo, dos tais que não têm temor a Deus, dos tais que não querem saber de Deus. Os que não querem saber de Deus é violento, os que não querem saber de Deus é materialista, os que não querem saber de Deus, ele faz apologia assassina, os que perderam o temor a Deus. Ele tem prazer de matar o pai de família, ele tem prazer de roubar o pai de família, ele tem prazer de matar o pai de família, ele tem prazer de matar a esposa, ele tem prazer de matar o pai tem o prazer de matar o filho. Quando o cara perde o temor a Deus, até uma calcinha e uma saia, ele gosta de usar, até um tênis, ele coloca na boca. Geração imunda, geração depravada, geração assassina, arrependeu. Ou nação, ou Estado que gosta de matar, que gosta de tirar a vida, que a impunidade aqui é que reina, que o prazer de maltratar o trabalhador aqui está em primeiro lugar. Aqui vai ser extinto, vai cair uma bomba nuclear, justamente por essas ações destrutivas, depravadas,
dessa geração que sofoca na violência. Arrependeu. A única solução, o único meio de você escapar do grande tribunal de Cristo e do lago de fogo é você se arrepender. É você abandonar tudo isso. É você abandonar a suruba. É você abandonar a depravação. É você abandonar de deixar de estar lambendo a boca e a língua de outro bigodudo. É você deixar o prazer de ser escravo das suas próprias concupiscências. Arrependeu. Eu não estou olhando a sua origem. Eu não estou querendo, nem estou um pouco interessado por a cor, o tamanho, a largura, a dimensão do seu pecado, não. Ele quer que você se arrependa. Porque Deus não vai abrir mão de você. E quando você estiver vivo aqui, você pode ser um frango, você pode ser um matador, um assassino, mas Ele lhe ama. Ele não abre mão de você, não. Porque você é a imagem dele. E você sendo a imagem dele, Ele vai lutar. Ele vai usar os que pregam a verdade para que o Espírito Santo ele possa fazer morada na vida dos incrédulos, na vida daqueles que são materiais de até. Esse é o prazer de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.